Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, os capítulos 18, 19, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Meu irmão, minha irmã, capítulo 18, ele vai tratar da herança dos sacerdotes levitas. Os sacerdotes e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparada no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre seus compatriotas. O Senhor é a sua herança. Aqui ele está falando dos sacerdotes, né? Cuidavam das questões do tabernáculo, né? E posteriormente do templo, né? E nesse tempo ainda havia tabernáculo. Havia templo ainda, havia sacerdote. Os levitas eram sacerdotes. Hoje não temos mais sacerdotes. Tá? Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, o sacerdote receberá uma porção devida, a espada, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite, da primeira lã da tosquia. Enfim, o levita era alguém que era designado por Deus, ungido por Deus para exercer aquele trabalho no templo lá, o sacerdote, né? E literalmente ele se dedicava de corpo e alma àquilo ali e vivia das doações. Vivia das doações do povo. Isso é uma coisa muito interessante. E também no capítulo 18 fala advertências contra as práticas pagãs, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é muito complicado. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar coisas repugnantes que as nações de lá praticavam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a filha, que pratique adivinhação, dedique-se a magia, faça presságios, pratique feitiçaria, faça encantamentos, né? Que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus, ou seja, permaneçam inculpáveis, permaneçam-se em santificação. Ele condena as práticas pagãs. Parece que a gente está falando no dia de hoje, né? É que sacrificava, tinha um deus lá que chamava Moloque, e sacrificavam as crianças a esse deus Moloque, os próprios filhos. Uma coisa horrível, uma coisa horrível. Por isso que Deus mandava exterminar esse povo todo. Não tinha conversa, não tinha contato, né? Isso é muito interessante da gente analisar esse contexto, né? As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação. Vai ser, meu irmão, minha irmã, o cara sobe aí numa tribuna, em qualquer lugar, o Espírito Santo mandou te dizer. Ué, você é praticando adivinhação, o Espírito Santo é fofoqueiro por acaso? Alguém pode ter uma iluminação a respeito de uma passagem já na Bíblia, que não existe mais revelação nenhuma, existe iluminação na Bíblia, e você ser iluminado a passar para o seu próximo. Levar uma palavra de exortação ao seu próximo. Mas você não vai adivinhar o que vai acontecer com o próximo e nem vai poder fazer profecia para o próximo. As profecias estão na Bíblia. Você quer conhecer o que Deus quer te falar? Leia a Bíblia. Isso aí é profetada. Isso aí é a mesma coisa de magia e de adivinhação, né? Pois foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras da sua boca, e ele lhes dirá tudo que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir minhas palavras, o profeta falará em meu nome, eu mesmo pedirei contas. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é a promessa do Senhor. Isso aqui, ele levantou um profeta na época, Moisés, libertou o povo, mas levantou um profeta, mais do que profeta, o Messias, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que foi primeiro levantado e depois elevado. Ele foi levantado na cruz para nos perdoar, para nos redimir, para nos salvar, vertendo o seu sangue.
e depois foi elevado aos céus com toda a sua glória. E a partir disso nós somos feitos cordeiros da graça. É isso que está dizendo aqui. Tudo isso a gente aprende olhando a palavra de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cujas terra lhe dá, quando vocês expulsarem e ocuparem a cidade e as casas das nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividem em 3 partes da terra do que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança. Façam nelas via de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Isso aqui não está escondendo nada, é até que venha o julgamento, né? Até que venha o julgamento. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar a lenha na floresta, ao levantar o machado, derrubar a árvore, ferir e atingir o amigo, matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades e salvar a vida, para salvar a vida. Por contrário, o vingador da vida poderia persegui-lo. Aqui está falando do julgamento e vamos dizer assim, dos casos não dolosos, sem intenção, né? Capítulo 20, ele fala sobre a lei da guerra. Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem carros, cavalos, um exército maior que o seu, não tenham medo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, está com você. Meu irmão, minha irmã, Deus está sempre na nossa frente. Deus está sempre na nossa frente. Nos deixou Jesus Cristo, nos deixou o Espírito Consolador, que nos confronta, nos consola, mas também nos tira daquela zona de medo que nós temos. Aqui existe uma reação chamada luta ou fuga. Ou você luta ou você foge. O cara morre de medo. Aqui Deus está dizendo, não tenham medo, eu estou com vocês. Foi assim o tempo todo com esse povo no deserto, né? Quando o caso dos homicídios não desvendados, se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o seu Deus lhe dá para dela tomar posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades juízes sairão e medirão a distância do corpo até a cidade vizinha. Então as autoridades da cidade mais próximas do corpo pararão uma novilha que nunca foi usada no trabalho sobre o qual foi posto o jugo e levarão a um vale das terras nunca aradas nem semeadas, onde haja um ribeiro de águas perenes. Você quebrará o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi, porque os levitas, né, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, escolheu para ministrar e pronunciar em bênção em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio de violência. Então, meu irmão, que os sacerdotes são imbuídos de poderes para resolver esses problemas, tá? Fala também do direito mais velho do filho, do direito do filho mais velho, né? Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos seus filhos, não poderá dar direito do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Então, filho mais velho é sempre mais velho, primogenitura é sempre a primogenitura. Isso é uma questão de justiça. A terra para o né, por a Elita lá era sagrada, né? Fala ainda das diversas leis, né? Se um boi ou ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Aqui, meu irmão, minha irmã, pensar que aqui muitos tinham inimigos. Deus manda amar o próximo como a si mesmo. Está sendo exercido aqui. A Bíblia não fala de odiar o inimigo. O Antigo Testamento não fala de odiar o inimigo. Isso é uma colocação, né? Muito pelo contrário, fala com cuidado aqui, ó. O boi, o israelita não vê. Você, por exemplo, se um jumento tiver com capa ou coisa perdida, não encontrar, não ignore, faça. Se você é um jumento, boi, israelita cair do caminho, ajude-o, não ignore. Pode ser qualquer pessoa, amigo ou inimigo, né? Fala das violações do casamento. Se um homem casasse, depois deitasse com a mulher, rejeitá-la, falar mal dela, difamar, dizendo, casei-me com essa mulher, mas quando cheguei a ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça estarão os líderes junto à cidade à prova da sua virgindade, né? Aqui era uma questão de honra, preservação da honra também, né? E
meu irmão e minha irmã, que a gente aprenda sobre tudo isso que é um ensinamento para os dias de hoje, não é passado. Como disse Jesus, não aboliu a lei, ele resumiu a lei, cumpriu a lei, tornou a lei mais acessível, menos pesada, que o fardo é leve e o jugo suave. O que os tradicionais religiosos fazem é tornar tudo isso pesado, mas lendo a Bíblia, meditando na palavra sempre, isso se torna leve, que o Espírito Santo de Deus nos consola. Deus nos abençoe. Amém.